Olá, graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar, mas antes Deus quer falar algo com você. Em Jó 38:12, numa conversa entre Deus e Jó, Deus disse assim: quem é este que escurece o conselho com palavras sem entendimento? O que Deus está falando? Ele está falando que quando a pessoa não tem, não conhece os planos de Deus, a vontade de Deus, os mistérios de Deus, ela bloqueia o conselho de Deus para a vida dela. Porque Deus trabalha com conselhos, com planos para cada um dos seres humanos. E um dos planos de Deus mais maravilhoso está lá em Mateus 12, do 46 ao 50. Jesus estava pregando, uma multidão ouvindo Jesus. Então veio a mãe de Jesus com os 3 irmãos, Tiago, Judas e Simão, e também as 3 irmãs de Jesus. Aí fala para Jesus: Jesus, tua mãe, teus irmãos estão lá fora, querem te ver. Jesus virou para ele e disse: quem é minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos? Aí ele estendeu do versículo 49 de Mateus 12, disse: eis aqui. Ele estendeu a mão para a multidão e disse: eis aqui, meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe, eis aqui eles. Porque qualquer que fizer a vontade de Deus, de meu Pai, que está no céu, este é minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Ou seja, meus amados, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus? Está lá em João. Você tem que entender o conselho de Deus, os mistérios de Deus, porque a falta de conhecimento do conselho, dos planos, dos pensamentos, da vontade, deixa você como cego diante do que Deus tem para você, escurece o entendimento. A vontade de Deus para você é esta, em João 14:1. Não se o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitos moradas. O Senhor, a vontade de Deus é que você creia em Jesus, não em Maria. Por que agora, séculos, milênios, quase 2 milênios, porque a Igreja Católica ela foi fundada em 341 depois de Jesus. Numa reunião, num conselho na cidade de Éfeso, foi instituída a Igreja Católica. Desde aquela época, pregaram que Maria era corredentora, co-salvadora, mas não é. Agora, já é o 4º Papa a seguir que falam isso, e só que esse aí teve coragem publicamente de falar que o conselho de Deus, a vontade de Deus é que fosse só Jesus como Salvador e removedor de pecado. Quem não entende isso, você já pensou, nós evangélicos que conhecemos um pouco a palavra, pela revelação do Espírito Santo, nós temos compaixão de milhões de almas, de homens e mulheres que hoje estão no inferno porque foram dar ouvido que Maria salva e tira pecado junto com Jesus. Esse não é o conselho de Deus. Lá no Salmo 32:11 ele disse: os conselhos do Senhor permanecem para sempre. O conselho do Senhor permanece para sempre. Eu farei toda a minha vontade. Os entende seu coração de geração em geração. Portanto, meu amado,
Não escureça mais, tenha entendimento, peça sabedoria ao Espírito Santo. Quando eu estava atolado no que o mundo oferece, eu rezava para Maria Aparecida, Maria das Graças, São Francisco do Canindé, rezava para... Cada dia eu estava mais arrebentado pela vida. Eu comecei a pedir a Deus para conhecer o Deus dos crentes. Quando eu cuidei que não, em 94 estava dentro de uma igreja. Eu conheci o conselho, a Deus começou a abrir minha mente, tirar aquelas trevas que o Satanás me mostrou como luz. Será que ele disse na palavra, será que a luz que está em você não é trevas? Se não tiver Jesus, o único Salvador, curador e libertador da tua vida, essa luz está na tua vida, é trevas. Porque ele disse, eu sou a luz que vem ao mundo. Quem crê em mim não permanece em trevas. Seja da família de Jesus, confessando e recebendo como seu Salvador, não escureça mais o conselho de Deus para a sua vida. Porque Deus seja a sua vida para ir para o céu, ser um eleito, escolhido, predestinado. Confesse e receba Jesus como teu Salvador, assim disse o Espírito Santo. Pai amado e bendito, eu venho nesse momento suplicar você por essas pessoas que estão iludidas. Lá em 2 Timóteo 2, 24, diz que é da vontade de Satanás que eles estejam cegos. Que Satanás escureça os olhos do coração para que ele não tenha entendimento do teu conselho, do teu plano, porque teu plano é que Jesus só seja Salvador, libertador, curador, redentor. Visita, Deus, essas pessoas que estão debaixo de uma escuridão, umas trevas absoluta e cheia de doenças. Satanás até cegou elas para não ver também suas dores. Pernas, tíbias, joelho, coluna, tonteira, labirintite, glaucoma, tudo isso acompanha aqueles que estão em escuridão, Senhor. Como você tem misericórdia de nós, Evangelho, tenha misericórdia dessas pessoas que hoje ainda estão em trevas. Eu mando para uma família que precisa de uma cura física urgente. O Salmo 107, versículo 20, enviou, Senhor, uma palavra. A coroa e salvou aquele que é mortal, e na autoridade do nome de Jesus, Satanás, diz que Deus me deu poder para te pisar. Espírito de morte, espírito imundo, anjo de morte dessas famílias, eu te repreendo, a começar da minha. Eu te repreendo em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, inscreva-se no canal.